Primeiro exercício da segunda lista sobre condicional if. Efetuar a leitura de um valor inteiro positivo ou negativo e apresentar o número lido como sendo um valor positivo, ou seja, o programa deverá apresentar o módulo de um número fornecido. Lembre-se de verificar se o número fornecido é menor que zero, sendo, uma pontuação aqui, multiplique-o por -1. Então, analisando a questão novamente, ele quer efetuar o problema quer efetuar a leitura de um valor inteiro positivo. No caso, ele quer efetuar a leitura, então o usuário que vai informar esse número. Então, eu vou criar uma variável num, recebendo, no caso aqui, ele quer um valor inteiro, então vai ser do tipo int. Como é o usuário que vai fornecer o número, eu coloco o input para receber o valor do usuário. E vou colocar entre aspas uma frase que é informe um número inteiro. Eu vou colocar entre parênteses aqui, pode colocar um parênteses dentro das aspas que ele não vai identificar que faz parte do texto. Um número inteiro positivo ou negativo. Então nós já temos aqui o comando para receber o número do usuário. Agora ele quer que apresente o número lido como sendo valor positivo, ou seja, o programa deverá apresentar o módulo de um número fornecido. Esse módulo, para quem não sabe, é o seguinte: o módulo na matemática é representado por essas duas barras retas. E ele funciona da seguinte maneira: se eu tiver um -5 aqui, por exemplo, o módulo de -5 é 5. Ou seja, o que esse módulo faz? O módulo é como se tivesse uma multiplicação do número negativo por -1. Então o módulo faz o seguinte: ele pega o 5, multiplica por 1, dando 5, e faz o menos com menos, dando mais, que não é preciso apresentar. É mais ou menos isso que o módulo faz. É mais importante você saber que o módulo de -5 é 5, o módulo de 4 é 4, -4 é 4. Todo número negativo que estiver dentro do módulo fica positivo. E então o programa quer que eu faça isso. Só que lembre-se de verificar se o número fornecido é menor do que zero, ou seja, no caso, se ele for menor do que zero, aí que vai ter que apresentar o módulo, porque ele quer que o número seja positivo de qualquer jeito. E como é que eu faço para verificar? Com uma condicional if. Então vamos aqui, if se a minha condição, no caso a minha condição aqui vai ser se o número for menor do que zero, então, dois pontos, vou printar aqui na tela, o número é menor que zero. Aí eu vou colocar uma vírgula para apresentar um número, vírgula, num. Só que nesse caso, como ela quer se o número for menor do que zero, ela quer o módulo desse número que seja positivo, que apresente esse número positivo, eu vou fazer o seguinte: para eu transformar esse número em positivo, eu vou fazer que nem eu fiz na explicação ainda agora, eu vou multiplicar ele por -1. Eu poderia criar uma variável aqui, por exemplo, positivo, que ia receber o número multiplicado por -1. Que aí eu ia pegar, vamos supor que eu digite o valor -5 aqui. Esse -5 ele ia multiplicar por 1 dando 5, e ia fazer o menos com menos dando mais, aí ia sair um valor positivo. E aqui eu colocaria um valor, uma variável positivo, que ia aparecer o valor positivo. Mas eu vou fazer de uma forma diferente, mas só para vocês saberem que eu posso fazer desse jeito. Aqui, dentro dessa condição, eu posso digitar novamente a variável num para receber ela mesma. O que está acontecendo aqui? Eu informei um valor aqui, -5, por exemplo. Aí ele entra na condição se -5 for menor do que zero, no caso é verdadeiro, então ele vai fazer isso daqui. Ele vai criar como se ele estivesse criando uma nova variável num, recebendo -5 multiplicado por -1. Então a variável num agora não vai ter mais -5, ela vai receber o resultado dessa operação, que no caso é 5. Então o valor que vai aparecer aqui é o valor 5. Espero que vocês tenham entendido isso aqui que eu fiz, mas caso vocês não tenham entendido, eu quero que vocês saibam que poderia colocar qualquer outra variável aqui, por exemplo, uma variável positivo para receber esses valores, o resultado daqui. Mas geralmente os programadores eles utilizam a própria variável, que é para deixar o código mais limpo, mais fácil de ler.
Aqui embaixo eu vou utilizar uma condição if para vocês verem qual o problema de utilizar dois ifs em um código. Então tem aqui uma segunda condição na qual o número vai ser, se o número for maior do que zero, eu vou ter aqui um print, o número é maior que zero. Vou colocar um vírgula para apresentar o número, nesse caso não precisa ter essa operação aqui, porque se o número é positivo ele já vai apresentar ele positivo. E aqui embaixo eu vou colocar um else, que é no caso se essas duas condições estiverem erradas. E como essas duas condições podem estar erradas? Vamos supor que eu digite aqui o valor 0. Essa primeira condição é só se o número for menor que 0. Essa outra condição aqui é se o número for maior do que 0. E se o número for 0? Não tem uma condição, então eu vou colocar um senão, porque nesse caso essas duas iriam dar errado. Então, senão, print o número é igual a 0. Vamos salvar, vou executar. Agora, aqui vocês vão ver qual o problema de utilizar o dois ifs ou mais de um if em um programa, em um mesmo programa. Se eu colocar aqui um valor menos 5, o que ele vai apresentar na tela? O que ele vai apresentar na tela? Ele vai apresentar na tela que o número é menor que 0, sendo 5, depois da operação de módulo, transformando ele positivo, e o número é maior do que 0. Agora, por que isso acontece? Isso daqui acontece pelo seguinte fato de que, na hora que ele recebe o valor menos 5, ele vem nessa condição aqui, na primeira. Se menos 5 for menor do que 0, então a variável num vai receber o novo valor positivo por causa dessa operação. Aí ele vai vir aqui e vai apresentar na tela o número é menor que 0 e apresentar o valor positivo. Só que a partir do momento que a variável num recebe um valor positivo, no caso 5, por causa da operação, ele vai descer e vai ler essa outra operação, essa outra condição aqui. Só que agora num, que estava armazenando menos 5, agora depois que entrou nesse laço virou 5, 5 é maior do que 0. Então ele vai apresentar aqui na tela, print, o número é maior do que 0. É por isso, agora no caso, se eu utilizasse o elif, aí não aconteceria isso. Por quê? Porque no momento que essa condição for verdadeira, ele vai vir aqui, vai armazenar, vai transformar o valor negativo em positivo, vai apresentar isso daqui, e como ela é verdadeira, ele não vai nem executar essas outras condições. Diferente do if, que apesar dessa daqui ser verdadeira, ele vai executar essa daqui também. E dependendo da situação, ele apresenta até o else, que é a condição de que se as outras estiverem falsas. Então, vamos verificar agora se o programa está correto. Vamos salvar. Entrei, se eu der um menos 5, eu vou obter como resultado o número é menor do que 0,5. O número é 5. Vou utilizar de novo, agora com valor positivo, 5, e vai apresentar o número é maior que 0 e o número é 5. Não este, agora eu vou colocar 0 para apresentar, no caso se os dois forem falsos, vou colocar um 0 aqui, o número é igual a 0. E essa foi a resolução do primeiro exercício da segunda lista de Python.